Meu nome é Gisele Lourenço, tenho 53 anos e fui mãe da Vitória aos 51 anos. Eu sempre tive vontade de ser mãe. Isso é uma coisa desde que eu era pequenininha, eu sempre fui muito maternal. Quando a minha irmã teve a minha sobrinha, a Manuela, isso aflorou. Mas assim, eu tinha 30 e poucos anos e, cara, eu não achava que eu tinha 30 e poucos anos. Entendeu? Então, assim, o relógio biológico só bateu mesmo quando eu tinha 39 anos. Mas foi assim, vamos tentar. Não estamos conseguindo. Tá bom. Só que aí quando eu fiz 40 anos, no dia do meu aniversário de 40 anos, eu falei, cara, eu tenho 40 anos. E a gente nem era casado naquela época, a gente já namorava há muito tempo e eu queria curtir, a gente queria viajar, eu queria fazer mais cursos, sempre gostei muito de estudar. Assim, na época, pra mim, eu não tinha 40 anos, entendeu? Só que a gente tem um envelhecimento do corpo, né? Bom, e aí eu fui, a minha médica, fazer os exames para a gente introduzir, né? Desenvolver essa minha vontade de ter filhos, né? E assim, eu sempre pensei, quando eu quiser vai acontecer. Só que demorou 11 anos para acontecer. Eu só fui descobrir o que tinha realmente, qual era realmente o problema, muitos anos depois. No início, a gente sabia que o Cadu tinha uma baixa quantidade de espermatozoides, uma motilidade ruim, mas aí por isso que nós partimos para a fertilização. Então nós fizemos 10 fertilizações. E só que assim, os exames mostravam que eu tinha um problema, mas os médicos não levavam em conta. Então, assim, eu fui fazendo a primeira, a segunda, a terceira, e fui indo. Nunca, nenhum sucesso. Quando eu fui lá em São Paulo, já estava lá na quarta, quinta, sei lá, sexta, os embriões evoluíram e não teve fertilização, ou seja, você pagou medicamento, né? E não teve a evolução. Depois aí voltei para o Rio, tinha outro médico aqui, não, então vamos lá, vamos ver qual é, vamos fazer. Nada acontecia. Até que um dia uma amiga minha falou, Gisele, faz no sul. Aí eu falei, bom, não tenho nada a perder. Cadu, vamos pro sul conversar com ele? Ele falou, cara, no sul, vamos pegar avião? Vamos embora, vamos lá. Aí chegando lá, eles analisaram todos os meus exames. Falaram, olha, tem algumas coisas erradas aqui que a gente pode corrigir. E aí nós fizemos de novo mais uma fertilização, só que assim, ele falou, olha, eu não aguento mais. Vai ser a última fertilização, mas a gente já tinha passado por 9. Entendeu? E aí, bom, nós fizemos lá, colheu o material dele, e aí fizeram os embriões, e aí nós fizemos a primeira transferência. Não deu resultado. Ele falou, olha, você vai conversar com uma nutróloga. Eu fui conversar com a nutróloga, ela analisou os meus exames, ela falou, olha, tá tudo desorganizado. Você tem isso, tá vendo? Aí, assim, resumindo, eu tinha trombofilia, eu tenho, né, trombofilia, eu tenho hipotiroidismo, eu tinha hiperprolactinemia, que é o aumento da prolactina no seu organismo. E assim, eu falava para os médicos, todos os outros médicos que eu passei, olha, meu seio coça muito. Isso é algum fungo que você pegou. E bota remédio para fungo. Eu falei, mas não é possível. Entendeu? Não é possível. Aí fui lá, não, tá vendo? A sua prolactina é alta. Não dá para você engravidar assim. Aí, além disso tudo, dessas 3 coisas de medicamento, eu tinha intolerância a glúten, intolerância à lactose. Aí ela falou, vamos corrigir isso e vamos ver o que vai acontecer. Aí eu falei, gente, não é possível. Entendeu? Ela falou, tive que tomar remédio para tudo, né? Fazer todo o controle para prolactina, levei muito tempo, e assim, vai remédio caro e tome remédio, né?
E aí o Dr. Petraco, ele falou, olha, vamos, né, parar um pouco de fazer as devoluções e vamos organizar esse seu corpo aí. Aí eu organizei tudo, tava tudo bacana. Aí ela falou assim, olha, agora você já pode fazer a devolução, a implantação dos embriões. Tá bom. Aí nisso eu fui de noite aqui, a casa escura, escorreguei, caí no chão, bati com a perna esquerda. E aí no dia seguinte fui levar minha mãe ao médico. E aí o médico perguntou, o que está acontecendo? Eu falei, bati com a perna, com uma dor horrorosa. Ele falou, vamos fazer uma ressonância? Primeira coisa esquisita, né? Como é que uma pessoa que vai levar outra no médico, o médico dela olha para você e fala assim, vamos fazer uma ressonância? Aí fiz a ressonância e descobri que eu tinha um tumor na perna. Aí falei, cara, eu não acredito, tem um tumor na perna, como é que vai ser? Já posso fazer a devolução dos embriões? Aí liguei para o sul, falei assim, eu só descobri um tumor na minha perna. Ele falou, você vai ver esse tumor? Porque imagina, se a gente tiver que fazer quimioterapia e você grávida. Eu falei, então tá, né? Então vamos cuidar do tumor. Aí, assim, eu fui num amigo meu, que ele é ortopedista oncológico. Aí ele falou, olha, Gisele, vamos fazer todos os exames. Então eu fiquei 1 ano fazendo o exame, parei com todo o processo, de ficar 1 ano. Aí fiz aquele exame que vai do corpo inteiro, para saber se tinha mais algum outro lugar. E ele falou assim, olha, a gente tem que acompanhar, porque nessa região existe um tumor que ele é muito agressivo e não me parece que seja esse tumor, mas ele não pode crescer nada, 0. Bom, então tá, né? Mas assim, era engraçado que a minha vontade de ser mãe não sumia, sabe? Eu falei, não, eu quero ser mãe e vou seguir adiante. Continuava com a minha dieta e a minha médica, ela, não, Gisele, você continua firme na sua dieta porque a gente vai passar por isso. Ela sempre muito junto a mim, sabe? Porque nesses momentos a vida de tentante é muito solitária, né? Tem um marido, tem os familiares, mas assim, o que você passa lá dentro é muito difícil, sabe? Bom, aí 1 ano depois, 1 ano não, menos de 1 ano, o Roberto falou assim, vamos fazer mais uma, né? Eu tive que ficar fazendo várias ressonâncias durante esse ano. Cara, cresceu. Falei, gente, o negócio é maligno. Aí não falei pra ninguém. E resolvi fazer uma festa para comemorar meus 50 anos. Foi perto do meu aniversário de 50 anos. Fui na loja, comprei vestido vermelho, fiz a festa sozinha. Quando eu chamei as pessoas, mas ninguém sabia, nem o Cadu sabia ia ser uma festa bacana, porque eu falei, sei lá, cara, vai que eu vou morrer antes de ter filho, então pelo menos vou fazer uma festa, vou ficar de vestido vermelho, vai ficar ótimo. Aí eu já tava magrinha, né, já tava com 18,5 kg menos que eu peso hoje, e na época, né, eu já tava pronta pra ter neném, né. Aí o resultado do exame ficou pronto 1 dia antes da minha festa. Estava errado. O outro exame que tinha mostrado que tinha aumentado, a pessoa que mediu do lado errado. Então eu fiz um outro, uma outra pessoa, e estava igualzinho, estava ótimo. Então, assim, o tumor, ele falou, olha, esse tumor provavelmente está aí desde criança, não cresceu durante esse ano todo, pode fazer a devolução dos embriões que quanto a isso não tem problema nenhum. Falei, beleza, ótimo. Liguei lá pro sul, aí faz o tratamento, né? Prepara tudo. Nesse meio caminho, eu descobri que eu tinha adenomiose. Aí falei, caramba, cara, saí de um tumor, me aparece uma adenomiose. Porque era isso que estava prejudicando, né? A adenomiose, ela estava fazendo um processo inflamatório no meu útero e não deixava a implantação dos embriões. Aí cuidei da adenomiose. Ele falou, olha, já tá ok, você já pode ir pro sul
para poder fazer a devolução. Isso foi em outubro, foi no dia 28 de outubro, né? Aí tava lá, fez a devolução. Aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir uma dor e fui fazer o teste de gravidez. Fui fazer o teste de gravidez, deu um não positivo, mas um número alto. Aí ele falou, olha, vamos ter que repetir os exames daqui a 2 dias. Tá bom, só que daí a 2 dias eu sangrei. Eu falei, Cadu, ó, já era, perdi. Não vai rolar. Aí liguei pra lá, ele falou, vai fazer seu exame de sangue, o beta. O beta aumentou. Eu falei, mas como que eu tô grávida e tô sangrando? Fui no hospital, a médica falou assim, não, e nem chegou a gravidez, não. Eu falei, mas por que tá alto assim? Ah, porque isso aí é uma gravidez química. Eu cheguei em casa, falei, Cadu, ó, é uma gravidez química, não rolou, vamos andar de bike. Aí nós fomos andar de bicicleta, fomos daqui até a Marina da Glória de bicicleta, aí chegamos lá, fomos num restaurante, comi tudo que eu não podia. Eu estava tanto tempo fazendo dieta e não deu certo, falei, cara, tudo que não podia, eu vou comer isso aqui. Só que eu senti uma dor muito grande. Aí eu falei, dor de menstruação. Aí o Cadu falou assim, é estranha essa sua dor de menstruação, né? Eu nunca senti cólica, nada. Aí dormi, no dia seguinte acordei, sangue e uma dor muito intensa. Aí eu falei, Cadu, vamos lá pra minha mãe, ela mora em Niterói, eu quero comer o bacalhau da minha mãe. E o Cadu, não, a gente vai pra perinatal, vamos fazer vamos lá. Bom, aí fomos pra perinatal. E aí, quando eu cheguei lá, ela botou ultrassom, minha barriga estava cheia de sangue interno, e eu tinha gravidez tubária. A trompa tinha arrebentado. Quando eu cheguei em casa, eu não assim, as coisas para mim elas demoram, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu tava assim, triste, muito triste, porque foi a primeira vez que aconteceu, né? Então, assim, eu não... Quando eu vi que podia acontecer, mas não aconteceu, eu fiquei muito triste. Mas eu pensava, gente, aconteceu. Mas assim, foi um período, porque foi final do ano, muita coisa acontecendo, e eu tinha que ficar de repouso, eu não queria ficar de repouso. Na minha vida, as coisas assim vêm de uma forma, às vezes não vem muito forte. Vem outras coisas que me tiram dessa tristeza. Eu estava defendendo a minha tese de doutorado nessa época. Então, eu tinha que fazer a minha tese até dezembro, dia 19 de dezembro. Isso eu perdi dia 23 de novembro, mas dia 19 de dezembro eu tinha que estar com a minha tese pronta. Então, eu não... Assim, a minha cabeça fluía, sabe? Eu não ficava tão ligada, oh meu Deus, tão nervosa, não vai acontecer. Eu não tinha nem tempo de pensar nisso, porque eu tinha que pensar na minha tese. Entendeu? Então, assim, foi mais fácil, né? Foi difícil, mas foi mais fácil. Mas isso, assim, a gente já tinha passado por muitos problemas antes, sabe? Então, assim, para trás tiveram momentos muito ruins, sabe? Quando os embriões evoluíram, eu acho que aí foi o pior. Porque eu falei, gente, como é que pode? Eles morreram quando descongelaram e teve outra fertilização que eles morreram ao congelar. Eles não aguentaram. Entendeu? Eu falei, como é que pode isso, sabe? Eu não conseguia entender. Então, nesses momentos foram muito ruins. Mas eu já vinha, parece que eu fui criando resistências, sabe? E assim, é o que eu falo, costumo falar. A vida de tentante, assim, você morre, né? Quando isso acontece, ou por fertilização, ou você morre quando a menstruação desce, e você renasce no próximo ciclo. Né? Então é um morrer e um renascer muito intenso, sabe?
às vezes a dieta também é uma dieta muito restritiva, né? De você não poder não comer nada que tenha glúten, nada que tenha lactose, e a vida social acontecendo, e as pessoas falam, mas um só, sabe? Às vezes passam com um negócio na sua frente que você estava morrendo de vontade de comer, mas não pode comer. E aí, o que me dava força, eu falei, não, se eu comer, é um dia a mais que eu tenho distante do meu filho. Então eu não vou comer. Entendeu? Então eu pensava muito nisso, eu quero ver o sorriso do meu filho. Se eu comer isso agora, é um dia a mais, sabe? Eu vou perder, não, então vamos lá, vamos fazer dieta, vamos fazer dieta, vamos fazer dieta. A dieta foi pior, cara, porque foi difícil, mas não foi impossível. Eu queria um pouco que você discorresse sobre essa questão, né, de muitas pessoas falando depois que não seria necessário colocar tantos embriões, Sim. né? Porque você só precisa de um, né? Um que dê certo. Então, nas primeiras, eu era mais jovem, mas eu tinha muitos óvulos, né? Então, ficavam com muitos. Na realidade, eu nunca passei de 10 embriões. A minha média eram 7 embriões. E aí eu conversei com outras tentantes, muitas também com poucos, assim, sabe? Teve um que eu conversei e fez 20, mas isso ela tinha 19 anos, né? Ela fez a retirada dos óvulos com 19 anos, agora com 40 e poucos anos, você já vai diminuindo, né, a sua qualidade dos seus embriões, porque assim, os médicos falam, você com 35 anos você já tá velha para ter filho. Não é. Eu vejo muitas mulheres que têm filhos naturais. A minha bisavó, ela teve meu avô com 50 anos e sem fertilização. Entendeu? E isso me dava força. Eu ficava, cara, minha avó teve meu filho. Porque assim, né? Tua cabeça vai fluindo. Eu falei, gente, daqui a pouco eu vou ter o quê? 100 anos, eu não tive filho, vou continuar tentando, sabe? Mas eu falava, não, minha avó teve meu avô com 5, minha bisavó teve meu avô com 50. E aí, assim, parece que Deus vai mostrando para você. Chegou uma paciente para mim que a mãe dela teve ela com 48 anos, naturalmente. Eu falei, cara, por que os outros podem ter e eu não posso? Não, vou ter também. Entendeu? Eu sei que naturalmente era impossível, mas, assim, alguma coisa tinha que acontecer, né? E eu me pegava nisso. Aí, assim, o que eu vejo hoje em dia é que nas primeiras poderia ter sido feito... Cara, o exame estava lá. Meu primeiro exame mostrava que eu tinha trombofilia. Por que o cara falou assim, não, vamos cuidar dessa trombofilia? Já mostrava que eu tinha hipotiroidismo. Por que não cuidou? Entendeu? Eu sabe, fico me perguntando. Nas primeiras, sabe? Nas outras, por que um estímulo tão intenso, se eu falei para ele, eu respondo bem, não precisa botar doses altas. Os óvulos arrebentaram dentro de mim. Porque a quantidade era intensa, a aspiração estava marcada para 2 dias depois e arrebentou antes. Por quê? Porque foi dose demais. Então eles cresceram muito. Porque nesse mundo da fertilização, tudo pode atrapalhar, né? Então você tem que ter o endométrio do jeito que precisa ficar, os óvulos eles têm que ficar num tamanho X, perfeito, entendeu? Então assim, tem que ser tudo muito perfeitinho, senão você perde, né? Gisele, durante todo esse processo de tentativas, né, foram muitos anos bem desgastante, como você já nos relatou. Como é que ficou o psicológico? Tinha ajuda psicológica? Tinha algum acompanhamento profissional? Então, olha só. Nas primeiras, não tinha. Nem nada psicológico, porque assim, eu queria. Só que assim, cara, é aquela coisa, é muito caro, sabe? O que eu gastei foi mais ou menos um apartamento. Então, assim, entre exames, medicações, um médico, né, a clínica e tudo, passagem de avião na última, né? Então, assim, eu fiz um tratamento com uma psicóloga um tempo, só que assim,
começou a misturar, uma avó morreu, minha avó Maria morreu. Nessa época, eu fiz a transferência, tinha dado positivo, ela morreu 15 dias depois, daí eu perdi, entendeu? Mas assim, o médico diz que era gravidez química. Mas como é que era a gravidez química se eu fui tomar banho e caíram duas massas, assim, igual uma uva, sabe? Então, ali foi, poxa, minha avó morreu, e eu perdi. Aí fui pra psicóloga. Nessa época a gente nem era casado. Eu falava assim, Cadu, olha, tá dando certo porque a gente não é casado. A gente vai ter que casar. Aí ele falou assim, eu falei, aí fui fazer psicóloga, aí a psicóloga, ai, olha, você vai ter que casar. Eu falei, Cadu, ela falou que eu vou ter que casar. Não, então tá, então vamos casar. Aí assim, a gente não tinha dinheiro, ele tava fazendo concurso, então vamos casar no civil, né? Então tá, a gente casou no civil, foi ótimo, maravilhoso, mas assim, eu não deixava de fazer as fertilizações, sabe? Então assim, a nossa casa, ela era, o apartamento, a gente não tinha nem onde morar. Aí esse apartamento aqui é da minha sogra, ela cedeu, vem pra cá, não sei o que, parará. E aí a gente foi arrumando as coisas devagar, mas assim, arrumando muito devagarzinho, porque o dinheiro ficava todo pra fertilização, entendeu? Todo no tratamento. E aí depois eu parei de fazer a psicóloga, porque não dava, financeiramente não dava. Mas a minha cabeça, assim, vai ficando... Porque, assim, os remédios, eles são muito fortes. Então, eles mexem com a tua cabeça e qualquer coisa, assim, você já explode, sabe? Sobre menopausa, tinha esse, eu não sei como é, desculpa a ignorância assim, mas por você estar fazendo esse tratamento, tem alguma mudança nessa questão da idade da menopausa? Isso também era assunto? Então, isso está sendo assunto agora, né? Porque eu entrei... A menopausa... O que é a menopausa? É o dia em que você para de menstruar. Isso é a menopausa. Igual a menarca, que é o primeiro dia que você fica menstruada. Menopausa quer dizer o dia que você parou de menstruar. O climatério, que é todo o período que você vai deixando de menstruar. Então, assim, no meu caso ficou muito, muito bagunçado, porque eu tive filho com 51 anos e ali o climatério já batendo na porta. Mas, assim, tava tudo normal para mim, né? Eu só fui ter os sintomas do climatério amamentando, gente, assim, esse ano. E eu posso te falar que é punk você amamentar no climatério. Porque, assim, o pessoal fala assim, você, né, a Vitória com 2 anos eu ainda amamentava ela. Ai, mas você tem que parar. Eu falei, não, vou parar só quando ela quiser parar. Então, os calores da menopausa, do climatério, começaram um pouquinho antes dela fazer 2 anos. Gente, era pânico, porque eu não podia tomar nada por causa da minha alimentação. Um calor do cão, e ela mamando, e ela é quente, o Cadu, pelo amor de Deus, deixa daqui, entendeu? Então, assim, é tenso. Mas durante o período de tentativas de gravidez, eu nem pensava, sabe? Ia ser mais um troço na minha cabeça, para quê? Não. Mas nem pensava. Ô, meu amor! Vitória! Tudo bem, lindona? Vem cá, mocinha. Vem cá. Vem participar aqui da entrevista com a... Ai, que foi, meu Deus? O que você quer, meu amor? O que você quer, meu amor? É, tia. Cara. Então, muitas vezes eu pensei, poxa, né, por que eu não tive filho antes? Né? Por que eu não comecei esse processo antes? Mas hoje eu vejo que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Tá? Se eu tivesse filho antes, eu não teria sido osteopata, eu não teria feito osteopatia em pediatria, que eu curto pra caramba, eu não teria me dedicado o quanto que eu dediquei, entendeu? A gente não teria viajado para os lugares que a gente foi, entendeu? Então, cara, melhor não pensar, né? Porque a Vitória já tá aqui, linda, né, mocinha? Super saudável. É uma pergunta que eu queria trazer também, né, para essa história.
tinha algum medo? Sim, mas na fertilização você tem como avaliar o seu embrião, entendeu? Agora, qual era o meu medo? De dar algum problema e aí vai fazer o quê? Vai jogar fora, né? Mas tinha outra questão, né? Nós somos pais velhos. Se viesse um bebê com problema, quem vai cuidar do nosso filho? Entendeu? Porque daqui a 20 anos eu vou ter 73 anos e ela vai ter 20. Né? 20 e pouco. Então, se fosse um bebê com problema, como é que ia ser? Né? Então, assim, na fertilização você tem como escolher o sexo, tem como escolher ver o melhor embrião. Antes, você vai escolher o melhor óvulo e o melhor espermatozoide. E vai fazer os exames, você tira um pedacinho, manda para os Estados Unidos para poder ver se tem alguma coisa, entendeu? Então, assim, é muito, muito certinho. Mas, mesmo assim, pode acontecer. Então, assim, durante a minha gravidez, eu ficava com medo. Aí o Cadu falou, Gisele, a gente já fez vários... Não precisa ficar com medo. Eu falei, mas eu tinha medo, entendeu? Eu tinha medo que acontecesse alguma coisa, mais pelo fato de quem vai cuidar do meu filho, entendeu? E quer ver um momento também que você me perguntou, né? Se teve algum momento mais... Foi quando o médico falou pra mim assim, olha, vamos ver se seu útero é receptivo à gravidez. Hoje em dia você já tem como fazer isso, né? Porque eu falei do exame dos Estados Unidos e tem esse exame. Então eles tiram um pedacinho do seu útero, uma biópsia, e mandam pra lá. Cara, essa foi a pior parte, porque na hora que o cara entra e tira e não pode usar anestesia, gente, é uma dor assim, sabe? Horrível. A pior dor que eu senti na vida foi quando fez esse exame. Aí deu que eu não tinha problema nenhum, que meu útero era receptivo e que dava também uma data, achei que era no terceiro dia, no quarto dia, sei lá, que era para implantar. Dá a data certinha, melhor data de implantação, entendeu? Então, hoje a medicina está muito evoluída para isso, né? Mas, assim, a gente passou poucas e boas, né, Vitória? É assim, no início a gente não queria contar para ninguém, porque a gente não sabia se a gravidez ia chegar, né? Porque já teve tantas perdas, né? Então, assim, no início não foi um momento tenso, porque podia ser que, né, acontecesse alguma coisa. Aí quando eu estava com 9 semanas, eu caí na rua. Eu desmaiei porque eu tinha que estar lá no... Eu fazia a minha pesquisa na realidade, nem eu já tinha defendido, mas eu continuei fazendo tratamento lá. É um trabalho voluntário lá no Gafré. E aí eu saí correndo, tomei um chá com maçã e fui embora. Aí cheguei no meio do caminho, desmaiei na rua. Aí falei, caramba, eu vou perder meu neném, tanta não sei o que. Aí, bom, mas deu tudo certo. Né? E assim, a gravidez foi legal, mas não vou te falar que foi as mil maravilhas, porque a gente ficava preocupado, né? E agora? Deu certo? Como é que a gente vai, né? As preocupações, né? Papais velhos e ter grana para poder criar, né? Mas foi. Eu não sei se você consegue ver aqui essa foto aqui. Foi um pouquinho antes de eu ter neném. Então, assim, eu só fui ter barriga, isso aqui eu tinha 38 semanas. 38 não, tinha... 38 não, perdão. Eu tinha 37 semanas aqui. Muito pequenininha. Entendeu? Apesar dela ser grandinha, mas eu fui no médico. O médico falou, não, é porque você é grande, então a sua distância ombro, quadril é muito grande e ela se acomoda. Então eu só fui ter barriga com 32 semanas. Foi aí que eu comecei a sentir, só que na semana seguinte eu fui internada no hospital com pré-eclâmpsia. E aí a médica falou, a gente vai ter que interromper a gravidez. Eu falei, o quê? Com 33 semanas? Mas não vai mesmo. Não vai, eu quero ter parto normal. Eu quero que minha filha nasça de parto normal. Ela falou, Gisele, você tá com pré-eclâmpsia. Eu falei, não tô não. Não aceito não. Já passei por mim, eu quero ter parto normal. Aí ela falou, não vai dar.
vamos ver. Ela ficava assim, vamos ver. Aí eu lá no hospital, eu tenho uma técnica de meditação que eu faço, chama Ho'oponopono, que ajuda você a abrir seus horizontes, entendeu? Daí eu ficava lá meditando, falando, daqui a pouco esse troço vai melhorar, eu vou sair daqui. E tem outra coisa, não fiz o chá de fralda, eu quero fazer o chá de fralda e a feijoada. Então eu vou fazer chá de fraldas, eu preciso trabalhar, eu não posso parar agora. Meus pacientes estão em pleno tratamento, não dá. E essa casa assim, em obra, uma confusão, eu falei, não dá. Aí fui internada, todas as taxas abaixaram, ela falou assim, olha, repouso total até o nascimento. Eu falei, não vai dar mesmo, não vai poder. Não vai, porque eu preciso, né? A minha parte financeira eu não tinha organizado. E também os meus pacientes. Aí o que eu falei? Bom, eu vou atender 1 para 3. Atendo 1 hora, descanso 3. Atendo 1 hora, descanso 3. Mas não falei para ninguém essa parte. Daí eu ia pro consultório. Cadu, você tá no consultório? Eu tô aqui, tô trabalhando, mas fica tranquilo. Só que não deu certo. Teve 2 semanas depois, 33, com 36 semanas, eu estava em Niterói, porque isso aqui estava uma loucura. Aí o Cadu falou, olha, eu vou trabalhar terça-feira, isso era num domingo, mas eu vou ter que te buscar. Eu falei, não, tá bom, me pega, porque a gente vai para casa e eu vou atender segunda-feira na Barra. Tá bom, beleza. Aí, nesse dia, de domingo para segunda, eu tive uma dor de cabeça, assim, horrenda. E outra coisa, assim, os sintomas da pré-eclâmpsia, né, você começa, ela vai te avisando, não é só a pressão que está alta. Você vai vendo aquelas estrelinhas brilhantes, você vai tendo uma dorzinha de cabeça, né? E eu já estava vendo isso há muito tempo. Já desde outubro eu estava vendo isso. Eu falei, não, mas não deve ser nada. Eu, no fundo, meu organismo não aceitava, porque eu estava curtindo tanto a minha gravidez, sabe? Eu esperei 11 anos e ela só ia durar 9 meses, muito pouco, né? Então eu queria, assim, se durasse 3 anos de gravidez, era o que eu queria, porque eu estava adorando. E aí, com 36 semanas de noite, eu cheguei aqui, nós dormimos, quando deu meia-noite, uma dor de cabeça, assim, eu falei, cara, é a pré-eclâmpsia. Eu acordei, Cadu, tô com muita dor de cabeça. Aí a gente viu a pressão, tava quase 16/10. Aí eu falei, ferrou. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, se você tiver que escolher alguém, você vai escolher a Vitória. Aí ele, tá maluca? Partimos pro hospital, dali internei direto na semi-intensiva. Com ela não tinha nada. Ela estava ótima, mas eu já estava assim, muito ruim. E eu falando, não, mas eu quero ter parto normal. E aí as taxas piorando. Até que num dia antes, no domingo, eu fui no banheiro, evacuei, olhei para as minhas fezes brancas. Eu falei, gente, tô tendo a síndrome de HELLP. Porque a síndrome de HELLP é aquela... a síndrome que acontece depois da pré-eclâmpsia, que você começa a ter falência dos órgãos. Eu falei assim, gente, meu fígado já era. Não tô bem. Aí eu falei, ai meu Deus, não vai ser parto normal. O que eu fiz? Mandei o Cadu chamar um padre. Quer dizer, Cadu não, eu liguei pro padre, falei, bom, vamos lá, o padre Renato vai lá, receber. Ele me deu a extrema-unção, que é a unção dos enfermos, né? Eu fui lá, contei toda a minha história. Ele sentou na cadeira, ele olhou assim, meu Deus, que história. Eu falei, pois é, padre, então assim, né, eu sei lá o que vai acontecer, né? Tô muito ruim. E aí que eu tava com barriga. E aí a minha barriga de curtir, de botar... Eu comprei vestidinho, não usei nada disso. Porque a barriga só apareceu no final da gravidez. Entendeu? E aí o médico entrou, quando eu fiz 37 semanas, eu fazia 37 semanas na segunda, ele no domingo, ele entrou no quarto, ele falou, Gisele, o parto tem que ser amanhã. Eu falei, amanhã?
Mas 11 de novembro, poxa, não dá para pelo menos esperar para nascer no dia 18 de novembro, porque eu adoro esse número 18 de novembro. Ele falou, não dá, eu não sei se você vai chegar viva na terça-feira. Você quer fazer parto normal? Eu falei, não, né? Não vai dar. E não deu. E aí, agora fala como foi o dia do parto. Foi maravilhoso, porque aí teve, assim, eu só não me lembro, a cabeleireira foi um dia antes. Porque um dia antes, né, depois do padre, foi a cabeleireira, fez lá os troços no meu cabelo. Depois, no dia do parto, eu me maquiei, né, não teve maquiadora, mas eu me maquiei. E foi maravilhoso, entendeu? Mas eu, na quinta-feira, quando eu comecei a sentir que o troço estava ruim, eu tive uma crise de choro muito grande na quinta-feira, antes dessa segunda, né? Porque eu falei, gente, não é possível que eu passei por tudo agora e eu tô piorando assim. Mas, assim, foi, né? E o parto foi maravilhoso. Aí, assim, a médica perguntou assim, fala as músicas que você gosta. Aí eu falei as músicas que eu casei. E tem uma música que eu amo de paixão, que é Clair de Lune, né, de Debussy. E a Vitória nasceu no último acorde de Clair de Lune. Quando tirou, assim... eu também, cara, eu fico muito emocionada, porque, cara... Foi, assim, na música que eu mais gostava. E a pessoa que veio, né? Essa coisa linda. E aí foi isso. E foi. Ela saiu da barriga da mamãe. E ela veio. Não, e ela assim, ela veio do jeito que eu pedia, porque eu queria que ela tivesse um furinho no queixo do pai, ó. Ela tem um furinho no queixo do pai, a cor do cabelo da mamãe. Arretada igual a mim. E foi isso, assim. Só emoção, né? Só emoção. Você lembra da sensação de quando a viu pela primeira vez, quando ela teve aquele primeiro contato, dela ficar pertinho, assim? Então, assim, foi mais uma coisa, porque foi tensa, porque na 30ª semana, eu descobri que a Vitória tinha 2 artérias aórticas. Então, outra coisa, né? Mas na minha vida é tudo assim, tudo um filme, né? Então a Vitória tinha 2 artérias aórticas e aí eu sabia que ela ia sair da minha barriga e ia direto para UTI para saber se ela ia ter que operar. Ela ia fazer um exame. Então, assim, ela veio para minha barriga, né? E a perinatal, vou te falar que é ótima, que já estava tudo preparado para ela. Ele não foi, Cadu? Já tinham avisado, olha, já nasceu, não sei o quê. Então ela veio, deu um beijinho na mamãe e partiu para UTI. E ali eles iam fazer um exame nela, que ia precisar sedar, para ver como é que estava esse coração. Por quê? Se ela tivesse um anel em volta da traqueia, esse anel pode estrangular e ela morrer. Né? Então, nesse dia que ela teve, nasceram 4 crianças com esse anel traqueal. E aí o médico, eles precisavam, aí ia ter que abrir o peito dela, igual cirurgia cardíaca, para poder cortar. Então, essa parte foi muito tensa. E eu fui pro quarto e a minha filha não foi. A minha filha ficou na UTI. Aí, quando eu acordei e falei, eu quero ver minha filha, minha perna já estava sentindo, porque você para de sentir a perna por causa da anestesia. Eu quero ver a Vitória agora. Botei a camisola e fui de camisola para a UTI. E aí foi assim, eu pude ver, acariciar, mas assim, minha filha lá, né? E aí eu me restabeleci da pré-eclâmpsia, mas a Vitória ficou lá. E foi a pior parte, porque assim, eu não trouxe a minha filha para casa, né? Depois de 11 anos, a gente veio para cá sem a Vitória, sabe? O bercinho dela, ela não veio. Ela estava lá no UTI.
porque ela teve que ficar 1 semana a mais para ver se ela ia ter algum sintoma do anel traqueal, e ela não teve nada. Aí ela veio para casa, o médico falou, mais 2 dias, daqui a 2 dias você vai no médico, volta no pediatra, porque se ela tivesse, né, a cianose em volta da boca, um barulho, né, ao respirar, é cirurgia. E até hoje ela não teve nada. Então, assim, foi muito tenso, né? A pior parte disso tudo foi sair do hospital e eu vi aquelas mulheres, todo mundo fotografando, né, saindo com seus bebezinhos, e eu sentada ali na cadeira, sem poder estar do lado da minha filha, porque depois que eu saí do quarto, eu não podia mais voltar, não podia, e tinham horas específicas pra gente ficar na UTI, entendeu? Então, assim, graças a Deus a Vitória ficou com uma enfermeira maravilhosa, que cuidou dela, e a gente não podia ficar babando o ovo da Vitória. Mas aí depois eu comecei a pensar, a gente vai ter muitos anos da nossa vida que a gente vai ficar do lado dela, né? Então isso foi maravilhoso. E 1 ano depois, a gente fez o acompanhamento com um cardiologista que avaliou ela, e ele falou que estava tudo bem, não precisava. Graças a Deus. Então, como eu sou, né, intolerante à lactose, eu fazia dieta e aí eu comecei a ter pouco leite. Aí todo mundo, não, você tem que tomar leite, né, cápsula de alface. Então eu abandonei um pouco a minha dieta. Aí, cara, doce de leite, brigadeiro, leite, aí inchou. Daí ela não mamava tudo. Aí empedrou. Mas o resto, fora isso, eu amamentei a Vitória até mês passado. Entendeu? E ela mama mesmo. Só que assim, como ela na UTI, né, ela precisou de tomar, eu não estava lá toda hora para amamentar, ela tomou um pouco de fórmula. Mas, cara, não foi alimentação, todo mundo fala assim, foi alimentação exclusiva. Não, ela tomou uns complementos, mas era complemento, porque ela saiu do hospital com um diagnóstico de língua presa. Então, para ela amamentar, ela tinha dificuldade de amamentar, né? E aí eu fiquei, não é possível, ela não pode ter língua presa. Só que ela, com 2 meses, ela tinha necessidade de mais leite, e ela começava assim, a apertar meu peito, porque a criança faz uma ordenha. E ela apertava, eu falei, gente, não dá, vamos fazer a cirurgia nela. E aí que ela começou a mamar bem. Mas depois disso, mamou super bem. E aí depois a gente fez a introdução alimentar nela, foi ótima, maravilhosa. Fez a cirurgia, mas porque ela tinha... quando a Vitória chora, você vê a língua, ela tem um coração na língua, porque era o freio, né, que prendia. Então precisou fazer... Porque realmente a língua dela era presa. Né? É só quantos quilos ela nasceu? Ela nasceu com 3,85. 3,85, aí depois ela foi para 3,65. Aí, porque é normal perder. Depois ela foi ganhando peso. Mas como ela tinha esse freio na língua e ela não aumentava direito, ela ficou muito abaixo da curva. Aí o médico falou assim, mais uma decisão, o médico falou, olha, se ela não amamentar direito, nesse período, tá arriscada ela ficar muito pequenininha, vocês grandes e ela muito pequenininha. Aí eu falei, não, vamos fazer essa cirurgia, ela precisa amamentar direito. Né? E aí amamentou, foi tudo tranquilo. Depois que deu tudo certo lá no hospital, né, que vocês chegaram em casa... Como foi essa primeira infância, esses primeiros momentos? Tiveram noites mal dormidas? Então, quando a gente chegou em casa, né, aquela emoção toda, né, todo mundo aqui, minha mãe, meu pai, a mãe dele, e aquela coisa toda, a casa uma revirada. Então foi bem legal. Aí foi chegando de noite e a Vitória começou a chorar e eu falava assim... Cadu, não vou dar chupeta pra ela, porque lá no hospital eles deram chupeta na UTI, né?
Ela não chora, tranquila, nunca vi minha filha chorar. Cara, ela entrou num desespero. Falei, vai comprar chupeta agora, pelo amor de Deus. Aí o Cadu saiu desesperado pra comprar chupeta, uma confusão. Cara, deu a chupeta pra ela, ficou quietinha. Falei, ai, que ótimo, né? Bom, a médica falou que tem que dar mamar de madrugada. Primeira noite, né? Cara, eu cansada, né? E estresse emocional absurdo. Ele também cansado. Aí o que a gente fez? Falei, Cadu, ó, vamos ficar dormindo todo mundo junto. Cadu, vamos dormir todo mundo junto. Então eu peguei o ninho, botei o ninho na cama. Sabe o que é o ninho, né? Botei o ninho na cama com a Vitória. O Cadu botou o colchão no chão. Bom, a gente tem que acordar 4 horas da manhã, né? Beleza. Cara, 7 horas da manhã. Não, 5 ou 7? 6 horas da manhã, ele levantou. Gia, você não deu mamar pra Vitória. Eu falei, cara, mesmo. Ela não acordou. Bom, ela não acordou, tava dormindo. Aí ela acordou pra mamar às 6 horas da manhã. Na noite seguinte, não, amanhã a gente vai acordar. Então, dei 9 horas da noite, fez aquele ritual, porque a gente fez um curso de ritual do sono, né? Então, a gente fez com ela. Ótimo. Na segunda noite, ela também não acordou. E aí, eu falei, gente, não é possível. Ela dormiu a noite inteira? Tá bom. Na outra noite, ela também não acordou? Eu falei, cara, ela tá fazendo o horário da barriga. Porque na barriga, às 7 horas da manhã, ela começava a mexer. 6 horas não, 6h30 não, mas 7 ela mexia. 10 horas da noite ela parava de mexer. E assim foi. A Vitória fazia o horário da barriga. Entendeu? Aí, assim, não teve esse negócio de noites mal dormidas. A gente faz o ritual do sono, né, até hoje, que é dar a mamadeira, a gente dá o banho nela, vai abaixando as luzes, bota o pijama, eu faço uma oração com ela e ela dorme. Mas assim, depois de um ano que os dentinhos começaram, até antes, né, os dentinhos começaram a nascer, ela tinha os picos do desenvolvimento, aí ela acorda. O que a mamãe falou pra você? Eu sei que é a Vivi, mas não pode mexer. Não pode. Bota lá. Vai lá, bota lá. Bem bonitinho. Isso. Pronto. Aí, assim, ela quando ela tinha os saltos do desenvolvimento, que aí acordava de noite, choramingava, né? Às vezes procura a chupeta. Agora ela tem um terror noturno. Então ela acorda e fica rodando, né? No outro dia rodando em casa e tal. Mas essa fase, os primeiros meses, que todo mundo fala, desesperador, com a gente não aconteceu. Graças a Deus não aconteceu. Pra compensar, né? Mamãe, eu não quero. Você não quer o quê, meu amor? Eu não quis. Eu não quero esse vestido, mas esse vestido é lindo, é parecido com o da mamãe, ó, é parecido com o da mamãe. Eu não quero. Você não quer? Não. E você quer qual? O da Cinderela? É o da Cinderela que você quer? Mas é muito calor. Não. Não? Pode esperar só um pouquinho? Mamãe tá conversando com a tia. Não. Ó, vai lá no papai. Então, não foi sempre assim, né? Porque quando você começa a ter muitas perdas, você fala, cara, Deus até é preocupado com as guerras, com outras coisas, não está preocupado comigo. Aí eu briguei com Deus. Eu falei, não é possível, você começa a ver um monte, sabe? Você vai na esquina ver uma mulher grávida, vai no shopping ver uma mulher grávida, vai na rua, você vê as pedintes grávidas. Eu falei, gente, e às vezes aquelas mulheres que nem queriam ter filhos, sabe? Aí eu ficava assim, por que deu filho para ela, não deu para mim? Né? Aí eu ficava, Deus, olha só, já tô há um tempão, tô na fila, ó. Aí assim, outras pessoas que, né, nem queriam engravidar, eu falei, poxa, e eu?
fui pro final da fila de novo. Ah, não é possível. Aí assim, no meio do caminho, eu tinha perdido a minha fé, porque eu falei, gente, não é possível, cara, meu relógio biológico. Aí eu ficava assim, eu olhava pro céu e falava assim, Deus, eu vou ser mãe com quantos anos? Com 70? Não vai dar 70 anos de barriguda, é isso? Entendeu? Então, assim, era muito forte, mas eu não perdi a vontade, eu queria ser mãe, entendeu? Eu quero. Aí hoje eu até brinco, né? Eu falei, olha, quis tanto que Deus falou assim, dá logo um filho para essa mulher para ver se ela sossega, né? Aí veio a Vitória. Então, todo mundo vinha assim, ó. Ai, minha filha, de repente não é para você ter filho. De repente é para você adotar. Eu falei assim, gente, mas não é isso que eu quero engravidar, eu quero sentir a criança dentro da minha barriga, sabe? Eu quero sentir mexer, eu quero saber como é que é. Eu trabalho com mulher grávida, sabe? Eu só fico assim, no achismo, porque eu não sinto, entendeu? Então, assim, o processo de adoção, ele na época, eu não sou contra nisso, mas eu queria ficar grávida, sabe? Eu queria amamentar. Então, assim, que se a Vitória quisesse, eu com 15 anos eu amamentava ela, entendeu? Então, assim, não é pesado pra mim, entendeu? E não foi pesada a gravidez pra mim. Eu só queria ter feito uma barriga maior, né? Eu esperava ter um barrigão, aquela coisa maravilhosa. E hoje eu falo pro Cadu, se eu pudesse engravidar 5 vezes, eu queria engravidar 5 vezes, sabe? Eu acho que eu nasci pra isso, entendeu? Então, assim, o processo de adoção não ia assim, tapar o que eu queria engravidar, entendeu? Eu queria engravidar, é isso que eu queria. Agora, vamos falar um pouquinho daquela questão da independência, né, que a gente tinha falado antes, né? O principal motivo de vocês tentarem dar toda a independência possível para a Vitória, e aí você me relatou que gostaria que relatasse. Então, a gente cria a Vitória de uma forma que ela possa, isso desde que ela nasceu, que ela possa ter a independência dela. Então, a gente fez uma alimentação nela, que é uma alimentação, uma introdução alimentar BLW, que é onde a criança experimenta os alimentos. Então, eu não queria forçar ela a nada. Então, a gente não força a Vitória, a gente quer que ela tenha isso, né? Experimentar as coisas. Tudo bem que às vezes passa do limite, entendeu? Então, por que isso? Porque nós somos pais velhos, né? Então, daqui a um tempo, ela vai ter que tomar suas decisões, né? Só que ela já é altamente dependente com 2 anos, sabe? Ela quer fazer tudo sozinha, ela quer comer sozinha, né? Ela quer tomar banho sozinha, ela quer fazer tudo sozinha. E às vezes na rua, ela, mãe, espera que eu já volto. Já volto aonde? Entendeu? 2 anos é meio difícil, né? 2 anos. Tem que esperar um pouco. Agora que ela começou a comer chocolate, agora só, adorando, né? Gisele, sobre julgamentos, eu gostaria de saber se existe, né, pelo fato da idade, né, de outras pessoas para mim? Isso. Com certeza, sabe? Assim, as pessoas falavam assim para mim, mas vai ter filho pra quê? Porque eu quero, entendeu? Teve um médico, eu até coloquei isso no meu Instagram, teve um médico que o Cadu falou, nesse médico é ótimo, sei que, então tá, vamos lá. Aí ele vira pra mim e fala assim, eu ainda tinha 42 anos, eu acho, não me lembro. Não, você já passou da idade. Se você tiver filho agora, quando seu filho tiver 20 anos, você vai ter 60. Eu não acho isso bom. Eu olhei pra ele assim, eu só, né, por educada. Aí eu olhei e pensei assim, cara, quem decide isso sou eu. Não é você. Entendeu? Não falei isso pra ele, mas deveria ter falado. Sabe? Falei, cara, eu saí dali e falei, gente, o que essa múmia falou? Ele não conhece nada. Entendeu? Ele não me conhece, não sabe da minha vontade de ter filho, que se dane, sabe? Muitas pessoas me julgavam. E eu penso até hoje, que se dane, sabe? É a minha vontade, eu quero ter filho e pronto. Entendeu? Obviamente, claro, tinha que ser com o Cadu,
né? Que se ele também não quisesse, aí eu não ia dar certo. Mas é a minha vida, é a vida da minha filha. Entendeu? O que eu puder, né? Obviamente não queria ir embora desse mundo muito cedo, né? Que eu queria acompanhar ela, mas eu não sei. Mas eu não tô nem aí, sabe? Tô nem aí pra julgamento, sabe? Nem aí. E, gente, pandemia e filho não é fácil. E a gente até deu muita sorte, porque a Vitória, no lockdown, ela era muito pequenininha. Né? Se fosse agora, eu tava roubado. Entendeu? Então, assim, o Cadu foi um processo, assim, foi um pilar disso tudo, né? Porque muitas vezes era ele que me sustentava, mas muitas vezes a gente brigava muito, porque a gente acabava... Esse processo de tentante, você fica muito solitário, entendeu? Porque, assim, às vezes você enche o ouvido de uma pessoa que nem tinha que encher o ouvido, entendeu? E é muito dolorido, e você fica completamente... Quem faz FIV fica completamente disforme, porque os remédios são muito punks, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, mas você não tem medo de repente, ter tido um câncer, alguma coisa? Eu falei, não, nem penso, entendeu? Porque a minha vontade de ser mãe é muito maior, entendeu? Agora eu tenho medo de ter alguma coisa, porque, né, minha filha vai ficar com quem? Tanto que quando eu tive Covid, eu achei que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus, não posso morrer agora, porque quem vai ficar com minha filha, entendeu? O Cadu fala, eu vou ficar. Não, eu sei, mas, né, não vi o futuro. Né? E aí é isso. E o Cadu foi, assim, foi um pilar muito grande pra mim, né? O que é o amor de mãe pra você? Olha, assim, é mais do que incondicional, entendeu? Eu acho que é uma coisa divina, sabe? E você só sente quando você tem filho. E eu não vou te falar assim, nasceu, já surgiu esse amor de mãe. Não é. Pra mim não foi, entendeu? O pessoal fala assim, mas como é que pode, né? Passar 11 anos querendo ter filho e não surgiu esse amor. Não surgiu. Sabe? Surge aos poucos, você vai construindo, você vai vendo aquela coisa, aquele bebezinho dependendo de você, entendeu? Então, você vai surgindo aquela energia toda, entendeu? Hoje eu vejo que é uma coisa que ele só cresce, cresce, cresce. Por ela eu sou capaz, assim, de fazer qualquer coisa, entendeu? E não mexa com a minha filha. Ainda mais que é uma filha de uma mulher ariana, né? Se fizer alguma coisa com ela, igual assim, no parquinho, eu tenho uma criança que, cara, vem aquelas crianças maiores querendo empurrar, me dá uma revolta. Eu sei que ela tem que lutar, né? Mas eu não gosto. Entendeu? Então, assim, eu fico muito em cima, eu quero cuidar muito dela. E assim, eu te amo toda hora. E ela agora, danadinha, ela aprendeu quando ela faz alguma coisa errada, ela fala assim, mamãe, te amo, ó. Só que ela não sabe fazer assim, ela faz assim, te amo, ó. Então, assim, é uma coisa muito intensa e muito maravilhosa, sabe? É uma coisa que eu queria muito. E queria muito, muito engravidar de novo. Mas muita coisa. Eu sei que não dá, mas queria muito. Mas gostaria que você falasse um pouco da diferença, né, se ela existe para você e de que forma ela existe entre o amor de filha e mãe. Você enquanto filha e você enquanto mãe. Então, assim, ó, eu tenho uma mãe maravilhosa, sabe? E eu procuro ser para Vitória o que a minha mãe é pra gente, sabe? Assim, a minha mãe é o outro pilar, né? Tá junto comigo, ela chora comigo, sabe? Ela tá muito, muito com a gente, tanto comigo como com a minha irmã. Meus pais, se eu precisar, eles saem da onde eles estiverem e vão me socorrer, entendeu? Então, muitos momentos difíceis da minha vida, durante a minha vida toda, minha mãe chorou junto comigo, minha mãe sorriu junto comigo, sabe? Eu fui bailarina uns anos e, assim, eu tive uma academia de dança, fiz teatro também, então eu fiz 3 musicais, escrevi, minha mãe dançou comigo lá, entendeu? Então, assim, minha mãe é mãezona e eu queria isso pra Vitória. Então, assim, o amor da minha mãe é maravilhoso, assim, é muito intenso pra gente. Tudo bem, né, que às vezes ela está ficando idosa, está ficando chata, cobra pra caramba, mas isso é normal. E o amor, né, meu, da Vitória, é uma coisa assim que é tão bacana,
E eu acho que eu tô curtindo tanto, sabe? Tanto. Cada dia que a Vitória vem com uma coisa nova, com uma gracinha, a gente curte muito, sabe? Daí eu entendo, gente, se eu tivesse, né, naquela fase em que eu estava buscando, estudando a osteopatia, que a osteopatia é punk, e fazendo outros estudos, e no meio do mestrado, do doutorado, eu não ia curtir tanto. Então hoje eu vejo que Deus me mandou Vitória tarde, mas para que eu pudesse curtir ela, entendeu? E é tudo para ela, sabe? O melhor para ela, sabe? Mas também tem a preocupação de que ela não fique uma criança mimada e chata, entendeu? Então, assim, eu não quero isso. Eu quero que ela, né, ela evolua, ela brilhe na vida, entendeu? Eu fico muito preocupada com isso, entendeu? Porque eu acho que esse mundo tá muito louco, entendeu? E com as escolas, tanto que a escola que a Vitória estuda é uma escola que ela estimula a aprendizagem da forma que eu vi lá numa das minhas especializações, que foi a osteopatia ocular, que se você aprender com o corpo, né, você consegue quase que 100% do cérebro, né? Então a escola ela aprendeu o quadrado, o círculo, o triângulo, fazendo com o corpo, brincando, né? As letras são no chão, sabe? Então tem todo o conceito com família. Então eu já preocupava isso. Agora, quando vier a história do sexo, né, e das drogas, eu não sei que mundo é esse, né? Mas aí eu acho que o Cadu vai ficar ali, porque eu fico muito apavorada, muito tensa, mas ele é mais calmo, entendeu? Então, assim, talvez seja como foi com o desmame dela, né? As coisas sejam naturais. E o desmame, eu queria que ela não mamasse mais. Então, assim, eu pergunto para ela, você quer mamar? No mamar da mamãe? Não, mamãe não quer mais. Entendeu? Mas antes ela queria. Então, eu acho que as coisas têm que vir naturalmente. E quando vier, aí a gente vai ter que, né, usar uma psicologia. E sempre mostrar amizade para ela, eu acho isso, né? Ela tem um pai, tem uma mãe presentes e que a gente possa estar do lado dela sempre para as decisões que ela vier tomar, mesmo sendo pais velhos, né? Aí eu puxando um ganchinho só para as famosas palmadinhas. Vocês conversam sobre isso, né? De que forma educar, aquela palmadinha, ela pode ter em algum momento, não, vamos sempre na base do diálogo, da conversa. Então, assim, o que aconteceu? Isso já aconteceu. O Cadu é contra a palmadinha. Eu também sou contra, tá? Mas aconteceu com ela. A Vitória começou a me bater. E teve um dia que ela pegou a capa do meu óculos e bateu no meu olho. Eu tive lesão de córnea. Aí a médica falou, não, você bota um esparadrapo, bota alguma coisa. Cara, nada funcionava. Ela vinha e batia em mim. Aí teve um dia, cara, eu não aguentei. Dei uma palmada nela, mas assim, foi assim, mais em mim a dor do que nela. Ela falou assim, não pode fazer isso com a Vivi, não. Aí eu falei, mas você também não pode bater na mamãe, não. Aí eu tô seguindo uma moça no Instagram, que foi uma paciente minha que falou, e que ela fala das palmadas e tal. Aí eu segurei ela, eu falei, olha, eu sou maior do que você. Você quer que eu bata em você? Ela falou, não, mamãe, nunca mais. Nunca mais me bateu. E de vez em quando ela vem assim, eu falo, eu sou maior do que você e eu não posso te bater. Mas se eu te bater, você vai doer. Aí ela não faz mais, entendeu? Só que a Vitória, ela funciona mais com a conversa. Entendeu? Então, assim, quando a gente olha no olho dela e fala que não pode, ela fala, tá bom. Se ela falar, tá bom, tá bom. Entendeu? E assim, espero que seja assim, né? Quando for adolescente. Estamos tentando. Quê? Desafia, mas ela desafia muito. muito. O tempo todo. O tempo inteiro. Agora vai ficar rindo assim.